alienante. O elogio nem sempre ele traz bons resultados. Eu separei para vocês algumas questões aqui. Por exemplo, você é um excelente trabalhador. O elogio pode ser visto como um julgamento sobre a pessoa, o que pode criar uma sensação de avaliação e crítica. Isso pode levar a uma dinâmica do bom ou ruim, em vez de conexão genuína. Principalmente quando você elogia a pessoa na frente de muitas outras. Você cria um ambiente em que aquele é excelente e os outros é ruim, porque acaba ficando aquela sensação meio assim dúbia, né? A pessoa não entende muito bem se está falando só do outro, se está mandando uma mensagem cifrada dizendo que você é ruim e os outros é bom. Então, toma muito cuidado com essa questão de elogios em reuniões, tá? A questão da perda da autonomia. Você fez um ótimo trabalho, estou muito orgulhoso de você. O elogio pode ser visto como uma forma de controle ou manipulação, onde a pessoa é motivada a agir de certa forma para receber aprovação ou elogio. Isso pode levar a uma perda de autonomia e motivação intrínseca. O que acontece? Se você parar para pensar, a gente muitas das vezes elogia um filho para que ele fique melhor. Ah, meu filho, você está estudando, você é bem estudioso e tal, porque você quer que ele fique melhor. Isso, na CNV, que é a comunicação não violenta, significa que você está tentando manipular a pessoa para que ela haja da forma como que você quer, né? Então, o elogio é algo que a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ele pode dar um efeito contrário. A criação de expectativa. Você sempre faz um excelente trabalho. O elogio pode criar expectativas e pressão para manter um certo padrão de desempenho. Isso pode levar a estresse e ansiedade, em vez de promover a autoestima e a confiança. À medida que você vai elogiando a pessoa, ela se sente obrigada a corresponder cada vez mais com aquilo que você está elogiando. Então, ela quer sempre fazer mais, ela quer ser sempre a melhor, ela quer sempre estar à frente. E isso nem sempre é bom para a saúde física e mental dela. Às vezes acontece um estresse, às vezes acontece até pânico. Já vi pessoas com síndrome do pânico depois de passar por situações assim que ela se cobra muito, ser muito perfeita, fazer tudo muito certo. Essa é a história de um policial. O policial vê um bêbado embaixo de um poste de luz procurando alguma coisa. Aí ele fica: o que será que você está procurando? Ele chega perto e pergunta: o que você está procurando? Estou procurando uma chave. Aí o guarda se dispõe a ajudar também. Fica ali, procura e vê que ali não tem chave nenhuma debaixo daquele poste. Aí ele fala: tem certeza que você perdeu a chave aqui? Não, eu perdi a chave num beco escuro lá atrás. E ele fala: por que você está procurando aqui? Porque aqui tem luz e o restante está todo escuro. Então eu estou procurando aqui. Essa é uma questão que acontece muito em reunião. Muitas das vezes você fica procurando uma coisa onde ela não está. Você precisa verificar quais são as suas necessidades, não qual é a estratégia que você usa. Por exemplo, qual que era a estratégia do bêbado? Alguém pode me dizer? Qual a estratégia do bêbado? A estratégia era de procurar o lugar mais fácil. Isso, exatamente. A estratégia do bêbado era achar onde estava mais fácil, mais iluminado. E qual que era a necessidade do bêbado? Encontrar a chave. E ele iria encontrar a chave ali onde estava mais claro? Não. É exatamente isso que muitas das vezes a gente faz. Às vezes a gente fica procurando as coisas num lugar que está mais fácil e essa coisa está em outro lugar onde a gente deveria procurar, né? Mais escuro. Agora a gente vai passar para a questão de observação e avaliação. Isso é extremamente importante e é uma coisa também difícil.
Porque muitas das vezes você acha que está fazendo uma observação e você está fazendo uma avaliação, né? Na comunicação não violenta, é fundamental separar a observação da avaliação para promover uma comunicação clara e eficaz. Aqui estão algumas razões pelas quais essa separação é importante. Eu vou falar a frase, vocês me digam se eu estou observando ou se eu estou avaliando, tá? Ó, eu vi que você não entregou o relatório no prazo. Observação. Você é irresponsável por não entregar o relatório no prazo. Ao separar a observação da avaliação, é possível comunicar os fatos de forma clara e objetiva, sem misturá-los com julgamentos e interpretações. Redução do conflito. Eu observei que houve 3 erros no relatório. Observação? Isso mesmo, observação. Você fez um trabalho ruim no relatório. Ao focar nas observações e evitar avaliações, é possível reduzir a defensividade e os conflitos, promovendo uma comunicação mais construtiva. Quando você faz uma observação, você tem muito mais chance numa reunião de conseguir que a outra parte consiga fazer um consenso com você, do que se você fizer uma avaliação. Promoção da responsabilidade. Eu vi que você não cumpriu com o prazo. Estou observando. Você é culpado por não cumprir com o prazo. Ao focar nas observações, é possível promover a responsabilidade sem criar uma dinâmica de culpa e julgamento. Como é que eu faço, então, para me melhorar, para mim não fazer isso? Primeira coisa é foco nos fatos. Os trabalhadores têm uma carga horária muito alta. Eles estão fazendo hora extra todas as semanas, todos os dias, 2 horas por dia, que é o que a lei permite. Está dentro da lei? Tá. Mas isso não está fazendo bem para os trabalhadores, porque eles não têm convivência com a família. Eles estão, nesse momento, estressados, cansados. Então, vocês não podem exigir deles que eles façam 2 horas a mais todos os dias, mesmo que a lei permita. Então, vamos sentar, vamos negociar, como é que vai ser isso? Não, então vamos baixar, e aí você vai negociando. Você expôs os fatos que estão ocorrendo de forma clara e objetiva. Use a linguagem clara e objetiva. Evite julgamentos, que é o que a gente acabou de falar. Evitar julgamentos. Eu trouxe aqui para vocês, só um minuto. Então, o que a gente pode perceber? Que a mediação coletiva de trabalho, ela envolve basicamente os aspectos humanos, a sua personalidade. Porque para fazer uma boa mediação, você precisa ser uma pessoa calma, você não pode ficar estressado porque alguém disse que você fez uma coisa que você não fez, ou disse que uma coisa que você não gostou. Não. O papel da pessoa que participa de uma mediação é ser o mais calmo, o mais objetivo, o mais claro possível, para evitar que as coisas deslanchem, né? Vou esperar vocês responderem e a gente comenta.
mais o vídeo aqui. Pronto? Pode ficar com ele. Você gostaria de falar a primeira? O que você achou? Ontem, o João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Observação com avaliação. Por quê? Ele estava avaliando e ele concluiu que não tinha motivo nenhum para ficar com raiva. É uma opinião sua Sim. com relação ao João. É sempre bom observar isso. Quase sempre são as minhas expectativas, são as minhas opiniões que eu jogo em cima de uma avaliação, não os fatos objetivos. A primeira ainda ou a segunda? Se você quiser comentar primeiro. A primeira seria isso mesmo. A segunda, ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. Foi uma observação que ele não colocou nenhum caráter avaliativo. Essa questão, só fez uma constatação de que ela roeu as unhas. Exatamente. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. É uma observação. Ele falou as coisas, mas não perguntou primeiro se poderia falar aqui. Muitas vezes a gente chega na reunião, uma pessoa entra no assunto sem nem ter falado nada, sem ter conversado. E muitas vezes numa mediação ou até numa reunião de sindicato, da categoria, isso traz uma dificuldade muito grande. Porque não conversou antes, não avaliou antes, aí chega lá e emite a ideia dele, e aí pega todo mundo de surpresa, tem aquela reação ruim. Então aqui ele fala que o Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Então seria isso, né? Muitas vezes a gente vai para uma reunião, a gente conversa primeiro quem vai falar, como é que vai ser, para justamente não surgir esse tipo de situação. Certo. Próximo. Meu pai é um bom. Observação e avaliação. Uma avaliação. Faz uma observação e faz uma atribuição do pai. Isso. Como é que ele poderia falar de forma que fosse apenas observação essa frase? Como que ele poderia reescrever essa frase para que ela fique apenas como observação, sem avaliação? Meu pai é um bom homem. Aí é a avaliação. Mas como é que ela ficaria se ela fosse sem avaliação, fosse só observação? Meu pai é bom. Não. Não é avaliação. Você teria que dizer alguma coisa que seu pai faça que mostre, que demonstre que ele é bom. Meu pai todos os dias fazia. Meu pai todos os dias ajudava um senhor que estava na rua. Então ele é um bom homem. Tipo assim, primeiro você tem que ter algo que você demonstre que a ação dele foi boa. Então você tem que falar alguma coisa que demonstre que a ação dele foi boa, por isso ele é bom. Não simplesmente dizer que ele é bom sem especificar nada. Ah, ele é bom. Como assim ele é bom? Ele é bom o quê? Não. Você tem que dizer, meu pai é bom porque cuidou dos filhos todos, durante toda a vida dele ele cuidou dos filhos, não deixou, né? Então por isso ele é bom. Alguma coisa assim. Próximo. Maria trabalha demais. Eu entendo que é só uma observação. Porque o trabalhar demais não quer dizer que ela trabalha demais mal ou que ela trabalha demais bem. Eu não estou avaliando, eu estou apenas observando que ela trabalha, minha opinião. Só rapidamente. Quando ele leu ali do Marcelo, não pediu minha opinião, eu entendo que é só observação. Então, eu entendo que é uma observação com avaliação. Tipo assim, se fosse eu entenderia que
eu fui ignorado, que a minha opinião não teria validade, vamos dizer assim, suficiente para que o Marcelo, entendeu? Então, do mesmo jeito que a Maria, no caso da Maria, eu entendo que é só observação. A Maria trabalha demais. Mas essa Maria trabalha demais quanto? 10 horas por dia? 2 horas por dia? O que é esse demais para você? Isso não seria uma avaliação? Eu não estou avaliando no meu ponto subjetivo que a Maria trabalha demais. Às vezes você trabalha 20 horas por dia e você acha que não é demais, que aquilo ali é pouco, ela tem que trabalhar mais. É assim que muita gente faz. Na verdade, assim, ela tem dois lados, né? O patrão acha que ela trabalha pouco e ela acha que trabalha demais. Então, assim, o patrão nunca vai achar que a pessoa trabalha muito. Então, assim, é um fato interpretativo, assim. Então, Porque, igual para nós, vou colocar o nosso ponto, motorista de ônibus. Eu começo a trabalhar às 11 horas da manhã, vou parar às 10 horas da noite. Então, eu trabalhei 11 horas subidas, né, com intervalo de meia hora, 40 minutos. Para mim é um trabalho exaustivo, mas para empresário de ônibus não é. Eu já tenho colega de trabalho que ele começa a trabalhar 4 horas da manhã, para 10 horas, volta 2 horas da tarde e para 10 horas da noite. Então, assim, tudo é interpretativo, né? Ontem eu vi uma matéria, até que o TST julgou que esse intervalo de 4 horas, 5 horas que o motorista de ônibus trabalha, esse foi específico. Ela julgou que não cabe indenização ao motorista porque ele está na convenção coletiva. A convenção coletiva ela foi superior à lei. Então ela não enxerga o caráter, esse caráter humano que nós estamos discutindo aqui. O tribunal entendeu que o que estava lá na convenção coletiva sobressai o que está na lei. Então, assim, esse fato interpretativo, ele falou, ela trabalha demais. Mas qual que é esse demais? Ele está avaliando. Aí, a partir dele, ele está aí avaliando. primeiro com observação, aí depois cabe a avaliação. Por que ela está trabalhando demais? O que é esse demais? Mas nesse primeiro ponto, eu acho também uma observação. Muitas vezes a gente passa, mas esse gari trabalha demais. E outras pessoas passam, vê o cara lá sentado, rapaz, esse cara não Sempre faz nada. quando eu uso essas palavras, demais, excessivamente, mais além do que, são palavras que denotam a avaliação. Por quê? Porque eu estou utilizando algo que não é objetivo, né? Eu não estou sendo objetivo. Eu podia dizer, igual você acabou de falar, fulano trabalha das mãos e tal. Eu considero, aí a minha opinião, eu considero que fulano trabalha demais, né? Aí a minha opinião. Você consegue entender? Porque às vezes a questão de avaliar e de fazer observações, ela não é tão clara para a gente, não. Às vezes você acha que você está fazendo uma observação e você está avaliando. E aí o cuidado que você tem que fazer é se ater aos fatos. É o fato que determina se você está fazendo uma observação ou se você está fazendo um julgamento, né? Um julgamento avaliativo. Seja no contexto, para inserir isso. Então, parece que a gente vai dar um intervalo, agora já é 10 horas? 10 horas. A gente vai dar um intervalinho, aí quando a gente voltar, nós vamos fazer uma dinâmica aqui na sala. Como vocês são 6, nós vamos separar vocês. Então, uma pessoa vai ser o mediador, um vai ser o patronal e um vai ser o trabalhador, né? O sindicato trabalhador. E aí vocês vão fazer um debate, né, em cima daquilo, montar pra gente uma mesa de mediação para ver como é que ela vai funcionar, se vai dar tudo certo, tá bom?